O ministro da Economia, Paulo Guedes, não vai comparecer na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, nesta terça-feira, para falar sobre a reforma da Previdência. Isso porque o Centrão já começou toda uma articulação para boicotar a vinda dele. É para entender melhor como isso está acontecendo que eu estou gravando este vídeo, mas antes, claro, não esquece de dar aquele like, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que a gente consiga cada vez mais inscritos. E claro, se você puder também, ajude a gente em mbl.org.br/contribua. Desde que o presidente Jair Bolsonaro protocolou finalmente a PEC que trata da reforma da Previdência, o governo não tem agido como se esse de fato fosse o seu projeto prioritário. O presidente da República, por exemplo, falou pouquíssimas vezes sobre a reforma da Previdência no seu próprio Twitter, onde preferiu ali lançar outras polêmicas sobre outros assuntos. Quando perguntado recentemente sobre a reforma da Previdência, o Bolsonaro chegou a dizer, vejam vocês, que se dependesse dele, ele nem apresentaria a reforma da Previdência. Diz que está apresentando a contragosto. Todas essas ações e todas essas omissões do presidente da República fez com que a maior parte da Câmara dos Deputados, aquilo que nós chamamos de centrão, se afastasse da proposta. A conclusão, na verdade, ela é bem simples. Se o presidente da República, que é o mais interessado em aprovar a reforma da Previdência, não está tão preocupado com ela e diz que até mesmo apresentou a proposta a contragosto, quem somos nós para sermos os grandes defensores dessa proposta? Esse raciocínio do centrão fez com que eles se afastassem mais um pouco. Só que não acabou por aí, porque houve a troca de farpas entre Rodrigo Maia e o presidente da República, mais especificamente entre Rodrigo Maia e um dos filhos do presidente, o Carluxo, que é quem cuida das redes do presidente da República e é quem mais disparou contra Rodrigo Maia no seu Twitter. Apesar do PSL ter apoiado a reeleição de Rodrigo Maia, ou a eleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, eles agora, por meio do Carluxo e por meio do perfil do presidente, começaram a insinuar que Maia estaria condicionando a reforma da Previdência à distribuição de cargos. Algo que Jair Bolsonaro diz que não fará em hipótese alguma. Na verdade, não foi bem isso que ele disse, porque ele chegou até a dizer em um certo momento que ele poderia aceitar indicações desde que fossem estritamente técnicas e de grande capacidade. Mas a verdade é que Bolsonaro colocou o centrão numa berlinda, colocando todos eles como interesseiros que querem continuar com o toma lá da cá. Essa guerra aberta contra o centrão e contra um dos chefes do poder legislativo fez com que o processo de caminhada da Previdência se desestabilizasse completamente, até que Rodrigo Maia definitivamente abandonasse a articulação em defesa da reforma da Previdência. Além disso, nós temos um outro problema, um problema interno em relação ao governo. O PSL, até agora, que é o partido pelo qual o presidente se elegeu, não fechou questão sobre a reforma da Previdência. Isso mesmo. Isso foi admitido, inclusive, pela líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann. Ela disse que o PSL, fazendo uma autocrítica, diz que o PSL está demorando muito para tomar um posicionamento. Se o próprio partido do presidente da República não sabe se apoia ou se não apoia a reforma da Previdência, quem dirá todo o resto do centrão? Ou seja, a base do governo completamente fragmentada, o centrão, a revelia do presidente e o presidente da Câmara dos Deputados em guerra com um dos filhos de Jair Bolsonaro e em guerra com o próprio Jair Bolsonaro, faz com que nós tenhamos um cenário completamente fragmentado e bagunçado na CCJ. Isso significaria que a presença de Paulo Guedes ali seria um verdadeiro tiro no pé, porque já que o centrão não estaria ali, ou se estivesse ficaria em silêncio, ou não necessariamente apoiando a reforma, e a base do governo ainda não fechou questão sobre a reforma da Previdência, significaria que Paulo Guedes ficaria nas mãos da esquerda, sendo sabatinado, portanto, somente pela oposição.
completamente exposto, nu, desarmado, para que eles pudessem ali fazer vários videozinhos tentando lacrar em cima do ministro da Economia. Por isso, aliados de Rodrigo Maia enviaram um recado ao Ministério da Economia pedindo para que Paulo Guedes não comparecesse à CCJ. Isso porque Rodrigo Maia ainda considera Paulo Guedes como um dos melhores, talvez o melhor interlocutor do governo com o legislativo. Eles ainda têm um bom relacionamento, discutem muito sobre a reforma da Previdência e Maia aparentemente não quer que o Paulo Guedes seja exposto ali dentro da CCJ. O Ministério da Economia então lançou uma nota dizendo que eles enviariam técnicos da área, portanto técnicos provavelmente concursados mesmo do Ministério da Economia para a CCJ, para que eles pudessem explicar e tirar dúvidas dos deputados quanto ao projeto da Previdência, mas que o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, não apareceria por enquanto, porque a presença dele seria mais produtiva a partir da eleição do relator. E aí, quanto ao relator, nós temos um outro problema, porque até agora a CCJ, que é presidida por um deputado do PSL, o Francisquini, não elegeu o relator da reforma, ou seja, aquele que vai dizer se a comissão deve aprovar ou não, de acordo com a constitucionalidade e a legalidade do projeto. Sem a eleição do relator, o cronograma da reforma da Previdência vai atrasando cada vez mais. E os benefícios que poderiam vir dela também vão atrasando cada vez mais. O mercado vai desanimando, a Bolsa consegue ficar dias e mais dias em queda, ou pelo menos com baixos índices, e o dólar continua ali nas alturas. Portanto, o Brasil vai perdendo muito com todo esse atraso no processo por conta da falta de articulação do governo. Sem a eleição do relator, não tem como a reforma andar. Esse é o primeiro passo dentro da primeira comissão, onde a PEC da reforma da Previdência vai tramitar. E depois ainda da CCJ vai ter a comissão especial que trata da Previdência, que vai tratar especificamente da Previdência, e ainda vão ter 2 votações em plenário, isso sem falar do PL, que trata da reforma dos militares, e ainda tem o projeto do ministro Sérgio Moro, que trata da criminalização ali do Caixa 2 e de diversas outras medidas contra a corrupção. Ou seja, enquanto a reforma não anda, diversos outros projetos de interesse do governo também não andam. Resumindo tudo isso, Paulo Guedes está certíssimo em não ir para a CCJ, porque indo nessas condições aí de fragmentação e de bagunça dentro do governo, ele só deixaria um palco para a esquerda. Mas ao mesmo tempo, a não ida dele à comissão é um sinal gravíssimo, um sintoma gravíssimo de que a reforma está atrasada e de que o Brasil está perdendo tempo. This blue eye perceives all things conjoined, the past,